Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade às nossas considerações sobre o livro do Apocalipse, nosso 15º encontro. Vamos trabalhar os 24 anciãos, que aparecem, os presbíteros, 24 presbíteros que aparecem no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse encontramos passagens que falam sobre a presença dos 24 anciãos junto ao trono de Deus. Vamos ver estas passagens e o significado dessas passagens no livro do Apocalipse. A primeira citação encontramos no Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Ao redor do trono havia outros 24 tronos e neles 24 anciãos presbíteros que estavam sentados, todos eles vestidos de branco e com uma coroa de ouro na cabeça. Existem muitas discussões entre os estudiosos acerca desses 24 anciãos. Então não se tem uma certeza única do que significa. Há uma probabilidade maior de uma leitura e de uma interpretação, como veremos. Alguns comentaristas afirmam que João vê nos 24 anciãos as tradições astrológicas e mitológicas do politeísmo oriental, que consideram os anciãos como o equivalente judaico dos 24 deuses estrelas do panteão babilônico. Mas esta teoria vem combatida, pois se afirma que não existe nenhuma prova de que a apocalíptica judaica conhecia uma ordem angélica celestial formada por 24 anjos. Existe sim a tradição judaica, de que Deus criou o mundo através dos 7 anjos. Isso é uma tradição que existe mesmo, mas 24 não. Outros veem nos 24 anciãos o símbolo dos 24 grupos de sacerdotes descendentes de Arão, que nós encontramos no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, que no céu oferece a Deus a perfeita adoração. Outros interpretam os 24 anciãos como símbolo da igreja em sua totalidade, afirmando que são justos do Antigo Testamento, que já possuem seu lugar no céu. Outros interpretam os 24 anciãos como a totalidade da humanidade redimida, isto é, a igreja. Também existem aqueles que atribuem os 24 anciãos, onde eles representam a comunidade que os apóstolos fundaram e alimentaram por meio de suas lembranças e ensinos. Então seria uma unidade dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Apocalipse capítulo 21, versículo 12 e 14. Embora essa visão pareça pouco provável, porque no capítulo 5, versículo 9 a 10 do Apocalipse, eles são distintos daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Apocalipse capítulo 7, 13, um dos anciãos pergunta a João sobre a identidade da multidão triunfante que está no céu. Isso mostra, essa passagem, que o ancião não faz parte desse grupo. Senão não teria sentido fazer a pergunta. Então, dentre as leituras a que se deve considerar, são as dos 24 anciãos como uma ordem angélica, cujos membros servem a Deus e o adoram. Essa ordem angélica equivale no céu às 24 famílias das ordens sacerdotais e levitas. 1 Crônicas, capítulo 24 e 25. A função desses anjos era real quanto sacerdotal, com caráter de juiz. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. As vestes brancas destes anciãos representam sua santidade e suas coroas a sua realeza. Apocalipse capítulo 5, do versículo 8 a 9.
Quando ele, o Cordeiro, recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos ajoelharam-se diante do Cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo. Aqui vemos os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostrando diante do Cordeiro, com harpas e taças de ouro, cheias de incenso, dispostos a louvar com seu canto seu valor infinito manifestado em seu imenso sacrifício redentor na cruz pelo Cordeiro. Cristo ocupou seu lugar no trono de Deus. A função dos 4 seres viventes não é sacerdotal. Se deve considerar que só os anciãos tocam as harpas e possuem os cálices com incenso. A harpa, no Antigo Testamento, era o instrumento usado para acompanhar os salmos. Por exemplo, podemos ver no Salmo 33, versão hebraica, 32, versão grego-latina, versículo 2. Os santos estavam sendo depreciados na terra. No entanto, suas orações são apresentadas a Deus em cálices de ouro. Estas taças estão cheias de incenso que simboliza a oração dos santos. Os judeus tinham uso comum de incenso nos ritos judaicos, como a gente vê no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 10. E também vemos no Salmo 141, versão hebraica, 140, versão grego-latina, versículo 2. Que minha oração sob a tua presença, Javé, como incenso. No livro do Apocalipse, os 24 anciãos é que exercem a função de oferecer o incenso às orações do povo. No Antigo Testamento existe a visão de que são os anjos que oferecem a Deus as orações dos santos. No livro de Tobias encontramos: eu sou Rafael, um dos 7 anjos, o que apresenta as orações dos santos, o que entra e sai da gloriosa presença do santo, isto é, Javé. Livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15. Terceiro livro de Baruque, capítulo 11. É o arcanjo Miguel, aquele que desce do 5º céu para receber as orações dos fiéis. É uma tradição antiga que o céu eram 7 céus e Deus habitava o último céu. Estava para além do 7º céu. Esses 7º céus eram governados por anjos. Se deve ter em conta que o judaísmo, para manter a total transcendência de Deus, se colocou na apropriada presença de Deus por meio de intermediários. Então, mais provável que os 24 anciãos sejam da ordem dos anjos. Eles exercem o culto a Deus junto ao trono. São esses 24 anciãos que agora no capítulo 5, diferente do capítulo 4, que oferecem orações, louvando a dignidade de Deus Pai por sua obra criadora. Então, lá no versículo 4, no capítulo 4, capítulo 5, agora esses 24 anciãos dirigem um louvor ao Cordeiro imolado por sua obra redentora. No capítulo 4 tem uma função centrada em Deus, o louvor a Deus. No capítulo 5, centrado ao Cristo Cordeiro imolado. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir o livro e os 7 selos. Aqui um dos anciãos atua como porta-voz, intérprete, consolando João de que Jesus pode abrir os selos do livro, pois é o vencedor da morte. Ele é digno de romper os selos, isto é,
revelar o plano de Deus para a história. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Você sabe quem são e de onde vieram esses que estão vestidos de roupas brancas? Eu respondi: Não sei não, Senhor. O Senhor é quem sabe. Ele então me explicou: são os que vêm chegando da grande tribulação, martírio, das perseguições. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. É um artifício da leitura profética que usa com frequência o recurso da pergunta seguindo logo de uma resposta, para introduzir a explicação de uma visão. João é reverencioso com o ancião, o anjo, chamando-o de Senhor. Apocalipse capítulo 11, de versículos 16 a 17. Os 24 anciãos estão sentados em seus tronos diante de Deus, ajoelharam-se e adoraram a Deus. Os anciãos aqui formam uma ordem angélica de anjos, o equivalente celestial do povo de Deus de todas as eras. No Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9, os 24 anciãos se prostram diante do trono de Deus em adoração e louvor. Agora estão sentados, cantando um hino de vitória antecipada. Eles cantam um hino de ação de graças dirigido a Deus Pai. Apocalipse capítulo 19, versículo 4. Os 24 anciãos, os 4 seres vivos, se ajoelharam diante de Deus, que está sentado no trono, e disseram: Amém, aleluia. No capítulo 5, versículos 6 a 10, quando o Cordeiro tomou o livro na mão direita de Deus, os 4 seres viventes e os 24 anciãos caíram diante dele e elevaram um canto àquele que tinha a dignidade de abrir os selos. Agora esses 24 anciãos ajoelham-se e reverenciam Deus, o Pai, pelo caráter justo e juízo realizado na história. Então, este é o significado desses 24 anciãos que nós encontramos no livro do Apocalipse. São algumas considerações que depois, ao desenvolver o texto, nós vamos trabalhar bem devagarinho, o significado desses símbolos, dessas realidades. Há alguns casos que não há um consenso na interpretação, e há casos que existem consensos nessa interpretação, como veremos em alguns aspectos do livro do Apocalipse. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.